Bem-vindos a mais uma análise. Na nossa conversa anterior, a gente, mergulhou nos tipos de conhecimento e uma ideia ficou martelando na minha cabeça, a de que a teologia pode ser uma ciência da fé. Não no sentido de ser um conhecimento frio, sabe, de laboratório, mas por exigir uma reflexão crítica organizada que vai muito além de um simples discurso devocional. Hoje, vamos puxar esse fio e ver como isso funciona na prática. E essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Se a teologia é um campo de estudo sério, a questão lógica é: como se estuda isso? Existe um mapa, um caminho para não se perder? É exatamente essa a nossa missão hoje. Vamos explorar o como da pesquisa, mergulhar nos métodos que transformam, assim, a curiosidade e a fé em conhecimento estruturado, usando como base as aulas 3 e 4 do material que nos foi enviado. Ok, vamos lá. Vamos desvendar isso. A primeira coisa que a gente precisa alinhar é o básico do básico. O que é método? Eu vejo as palavras método e metodologia sendo usadas quase como sinônimos o tempo todo. Para mim, pareciam a mesma coisa. Existe alguma diferença crucial entre elas que um pesquisador precisa saber? Essa é uma confusão super comum, mas a diferença é, assim, fundamental. Pensa assim, o método é o caminho em si. Vem do grego meta e odos. Literalmente, o caminho através de. É a rota que você escolhe, sabe? O conjunto de passos que você segue para chegar no seu destino, que é a conclusão da sua pesquisa. Certo. Já a metodologia é o estudo sobre esse caminho. É o momento em que você para, olha o mapa com todas as rotas possíveis e se pergunta: qual é o melhor caminho para o meu objetivo? Por quê? Metodologia é estratégia. Método é a tática. Ah, entendi. A metodologia é o planejamento da viagem e o método é a viagem em si. E falando em rotas, o material apresenta diferentes formas de raciocinar, diferentes motores, né, que podem nos levar por esses caminhos. O primeiro é o dedutivo, certo? Isso. O raciocínio dedutivo é o mais clássico, quase matemático. Ele funciona de cima para baixo. Você parte de uma verdade universal, uma premissa maior que é tida como inquestionável, e a aplica a um caso específico para tirar uma conclusão. O exemplo clássico é: todos os homens são mortais, premissa maior. Sócrates é um homem, premissa menor. A conclusão é inevitável. Logo, Sócrates é mortal. Certo. E na teologia, como seria? Na teologia seria algo como: Deus é amor, a premissa maior. O universo é uma criação de Deus, a premissa menor. Logo, a criação deve, de alguma forma, refletir o amor de Deus. E o oposto completo disso seria o indutivo. Ele faz o caminho inverso, de baixo para cima. Você começa observando vários casos particulares para tentar chegar numa regra geral. É o famoso exemplo de observar 1000 cisnes, todos brancos, e concluir: ok, todos os cisnes são brancos. O problema é que essa conclusão vale até o dia em que você viaja para a Austrália e dá de cara com um cisne negro. Exatamente. O método indutivo é poderoso para gerar teorias, mas ele carrega essa vulnerabilidade, né? Ele não oferece certezas absolutas, mas sim probabilidades. Muitas ciências se desenvolvem assim, observando padrões e formulando leis que são válidas até que uma nova observação as desafie. Depois, temos o método que é talvez o coração da ciência moderna, o hipotético dedutivo. Esse nome parece complicado, mas a ideia é bem interessante. Pelo que eu entendi, não se trata de provar que você está certo, mas de tentar, com todas as forças, provar que você está errado. É uma ótima maneira de colocar. O pesquisador identifica um problema, propõe uma solução provisória, a hipótese, e então, em vez de só procurar evidências que a confirmem, ele age quase como um advogado de acusação contra a própria ideia. Ele cria testes para tentar derrubá-la, para falseá-la. Falseá-la. Isso. A força de uma teoria científica nesse modelo não vem de quantas vezes ela foi provada, mas de quantas tentativas de refutação ela sobreviveu. Se ela resiste a todos os ataques, ela se fortalece, pelo menos por enquanto. E por último tem o dialético. Esse parece ser o método do debate, da conversa. Sim, ele é o motor do confronto de ideias. A estrutura básica é: você tem uma tese, que é uma afirmação inicial, a ela se opõe uma antítese, a ideia contrária,
Desse choque, desse conflito entre as duas, não necessariamente surge um vencedor e um perdedor, mas uma síntese. Uma nova ideia que supera as anteriores, sabe? Incorporando elementos de ambas num novo patamar de compreensão. Nossa, isso parece muito aplicável à teologia. Dá para pensar em vários debates históricos que funcionam assim. Por exemplo, a discussão sobre fé e obras. A tese poderia ser: a salvação é unicamente pela fé. A antítese seria: a fé sem obras é morta. A síntese não é que uma está certa e a outra errada, mas talvez que a fé genuína, a fé salvadora, é aquela que, por sua própria natureza, transborda em boas obras. Perfeito. Você acabou de descrever um movimento dialético que levou séculos para se desenvolver dentro do pensamento cristão. E essa estruturação toda nos leva a um modelo mais formal, aquele fluxograma de 5 passos do método científico, né? Observar e questionar, criar hipóteses, testar e por aí vai. Mas isso nos joga direto no problema central quando falamos de teologia. Exato. Eu estava pensando nisso. É tudo muito bonito na teoria, mas como se testa uma hipótese sobre a natureza da Trindade? Ou sobre a graça divina? Não tem como colocar Deus num tubo de ensaio e controlar as variáveis, né? Como a pesquisa teológica lida com essa aparente incompatibilidade? Essa é a virada de chave. A pesquisa teológica não tenta imitar as ciências naturais, porque seu objeto de estudo é radicalmente diferente. E a resposta para sua pergunta é que, na prática, quase toda pesquisa em teologia é bibliográfica. Bibliográfica. Então, na prática, isso muda tudo. Enquanto um biólogo tem um microscópio e um físico tem um acelerador de partículas, você está dizendo que o laboratório do teólogo é, na verdade, uma biblioteca. As ferramentas não são pipetas e béqueres, mas a hermenêutica, a crítica textual, a capacidade de conectar ideias através dos séculos. É exatamente isso. O laboratório são os textos, as escrituras, os pais da igreja, os reformadores, os teólogos contemporâneos, os filósofos. O experimento é o ato de ler, interpretar, comparar, criticar e construir um argumento coerente. O rigor não está na replicabilidade de um evento físico, mas na honestidade intelectual, na profundidade da análise, na solidez da argumentação. Por isso, a pesquisa bibliográfica não é só um passo inicial, como em outras áreas. Ela é o evento principal. É o campo de jogo. E nesse laboratório de textos, qual daqueles métodos de raciocínio acaba sendo mais utilizado? Se não dá para fazer o teste empírico, o hipotético dedutivo ainda se aplica? Sim, e ele é considerado o preferencial, só que o teste muda de natureza. Vamos imaginar um cenário. Um estudante quer pesquisar a relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio. Ele pode começar com uma hipótese. O livre-arbítrio humano opera dentro dos limites estabelecidos pela soberania de Deus, sem anulá-la. Essa é a tese dele. Certo. O teste não vai ser um experimento social, mas um mergulho profundo. Ele vai ter que colocar essa hipótese contra os textos bíblicos mais difíceis sobre o tema, vai ter que ver se ela sobrevive ao escrutínio de Agostinho, de Calvino, de Armínio. O teste é a capacidade da hipótese de dialogar com essa tradição de 2000 anos e ainda oferecer uma leitura coerente e fundamentada. Faz todo sentido. A hipótese é atestada contra a consistência lógica e a tradição textual. Mas o material também fala de outros 2 métodos que eu achei fascinantes, o pragmático e o narrativo. Sim, e eles mostram como a teologia pode ser incrivelmente conectada à vida real. O método pragmático diz que o bom conhecimento teológico não nasce de uma especulação abstrata, numa torre de marfim. Ele nasce como resposta a perguntas urgentes de uma comunidade. Como a nossa fé nos ajuda a lidar com a injustiça social? Ou qual a resposta cristã para a crise ecológica? A pesquisa é guiada por uma necessidade concreta. Espera um pouco. E um método narrativo? Isso é revolucionário para mim. Ele sugere que as histórias de vida, os testemunhos das pessoas, são fontes válidas de conhecimento teológico. Quer dizer que a história de fé da minha avó, a forma como ela viveu e entendeu Deus em meio às dificuldades, pode ser considerada uma fonte de dados teológicos tão relevante quanto um tratado de um teólogo famoso.
Isso parece democratizar a teologia de uma forma que eu não imaginava. Exatamente. O método narrativo reconhece que Deus não se revela apenas em textos antigos ou em tratados acadêmicos. Ele se revela na vida vivida da comunidade de fé. A experiência das pessoas, especialmente dos marginalizados, se torna um lugar teológico, um local de onde se pode conhecer a Deus. Isso não invalida a pesquisa bibliográfica, mas a complementa com a riqueza da experiência humana. Garante que a teologia não perca o cheiro de gente, sabe? O cheiro de vida real. Ok, isso tudo faz sentido do ponto de vista acadêmico, o como fazer está mais claro. Mas eu fico me perguntando sobre a aplicação prática. Para um estudante que está começando, por que ele deveria se importar em ser tão rigoroso com o método? Não basta ler os textos e ter fé? Qual é o propósito final de todo esse esforço? Essa pergunta vai ao coração da questão. Por que passar por todo esse trabalho? As fontes que a gente analisou nos dão 3 razões muito fortes. A primeira é para consolidar o próprio caráter científico da teologia. Ao adotar um método rigoroso, a teologia se apresenta não como uma opinião particular, mas como um campo de saber que pode dialogar de igual para igual com a filosofia, com a sociologia, com as ciências. Ela ganha um assento na mesa das grandes conversas da humanidade, mostrando que tem contribuições sérias para os problemas do mundo. Entendi. Ela deixa de ser vista como um hobby para iniciados e passa a ser uma disciplina com relevância pública. Justamente. A segunda razão é muito poderosa, especialmente no nosso contexto. A busca por autonomia de pensamento. Por muito tempo, a Igreja na América Latina, por exemplo, consumiu teologias importadas da Europa ou da América do Norte. Teologias que pensavam a fé a partir de problemas como o secularismo ou o individualismo extremo. Que não eram necessariamente as questões mais urgentes por aqui. Exato. Fazer pesquisa teológica aqui significa criar uma teologia com sotaque, que nasce das nossas dores e das nossas esperanças. É uma teologia que se preocupa com a desigualdade social, com a violência urbana, com a questão da terra, com a riqueza da religiosidade popular. Desenvolver pesquisa própria é uma declaração de independência intelectual. É a coragem de pensar a própria fé com os próprios pés no chão. Isso me leva à terceira razão, que parece amarrar tudo. A ideia de ir além do estudo para fazer teologia. A pesquisa não é um fim em si mesma. A meta não é se tornar uma enciclopédia ambulante de doutrinas, mas usar todo esse conhecimento como uma caixa de ferramentas. É a ponte perfeita. Estudar teologia é dominar o conteúdo histórico, saber o que os outros disseram. Fazer teologia é usar esse conteúdo para responder às perguntas de hoje. É pegar o patrimônio da fé e aplicá-lo a uma crise de refugiados, a um debate sobre bioética, a um problema pastoral na sua comunidade local. E a pesquisa é o que garante a solidez dessa ponte. Exato. A pesquisa, com seu rigor metodológico, é o que garante que essa ponte seja sólida. Ela impede que o fazer teologia se torne puro achismo ou uma simples repetição do passado. Ela conecta a tradição com a vida, de forma crítica e criativa. Recapitulando nossa conversa, então. A gente saiu da ideia de método como uma simples receita de bolo e entendeu como um caminho consciente. Vimos as diferentes lógicas de raciocínio, como a dedutiva e a indutiva, e descobrimos como a teologia, mesmo sem um laboratório tradicional, usa o método hipotético-dedutivo em sua imensa biblioteca-laboratório. E, no fim, entendemos que todo esse rigor não é para engessar o pensamento, mas para libertá-lo, permitindo a criação de uma teologia relevante, autônoma e viva. Exato. E para fechar, eu gostaria de deixar uma provocação que vem de uma pequena menção no material. Os textos citam o teólogo Bernard Lonergan, que via o método não como um conjunto de regras a serem obedecidas, mas como uma estrutura dinâmica que serve à criatividade. Nossa, que interessante! Isso muda tudo. O método não seria uma jaula, mas um trampolim. Então fica a reflexão para quem nos ouve. Como essa visão de método, um caminho estruturado que, em vez de limitar, na verdade potencializa a criatividade e a profundidade, pode transformar a maneira como alguém se aproxima não só dos estudos acadêmicos, mas da sua própria jornada de fé, transformando-a de uma aceitação passiva em uma exploração ativa e consciente.